Glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Livro de Filipenses, capítulo 4, do versículo 1 ao 9, que nos diz assim a palavra de Deus. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firme no Senhor. Rogo a Evodia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemento e com os outros cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejai inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições seja em tudo conhecida diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisto, pensai. Glórias a Deus. E o que também aprendeste, recebeste, ouviste, e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. O tema de mensagem é Mulheres da Bíblia. Divisam valorosas para Deus. Pensamento cooperadoras de Jesus Cristo. Ao observar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o Evangelho eterno. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus é a mesma. A palavra de Deus é atualizada. Ela fala por si próprio e é viva e eficaz. Para esse dia de hoje, eu vos convoco para que vós voltais a se aprofundar nas Escrituras Sagradas, para que vós voltais ao manancial de rios de água vivas que está na palavra de Deus. Jesus falou: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Para o dia de hoje, o Senhor, o Deus que fez o céu e a terra, conta convosco para evangelizar, para incentivar, para bendizer e para repreender o inimigo espiritual, para que ele possa recuar e deixar as vidas em paz. O propósito de Deus para a tua vida e para a minha vida é para que nós venhamos continuar a evangelização. Use todos os meios possíveis para que você possa evangelizar. Use os meios sociais. Use tudo aquilo que está indo até a tua mão conforme a tua força. Pregue, dê testemunho, louve, toque o instrumento, vá até as redes sociais, vá no Facebook, no Instagram, no Twitter, no WhatsApp, no YouTube e pregue ali de Jesus. Mostre a verdade do Evangelho. Mostre que a única esperança é Jesus Cristo para esse mundo. Se for possível, vá para o jornal, vá para a revista, vá para a TV, vá para uma emissora de rádio, igual nós estamos aqui hoje. Deixe Deus te usar.
Mas ao analisar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o Evangelho eterno, no primeiro versículo diz: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha coroa e alegria é que vós, assim, estáis firme no Senhor. A preocupação do homem de Deus é que todos venham a estar firme, e firme em Jesus Cristo. Ele tinha essa preocupação em sua mente, porque muitos estavam se enfraquecendo, muitos estavam voltando atrás, porque o presente século o estavam o abraçando, porque o inimigo estava os persuadindo. Então o homem de Deus começou a ficar preocupado e começou a dizer, falando que a sua alegria era que todos ficassem firmes no Senhor, porque as coisas dessa vida é passageiro. No versículo 2 diz: aí eu rogo assim que sintam o mesmo no Senhor, que quer dizer, eles deveriam sentir o mesmo que este homem de Deus estava sentindo, para que os homens e mulheres de seu tempo e de sua época viessem a ficar firmes em Deus, viessem a ficar firmes em Jesus Cristo. Mas ele estava preocupado. No versículo 3 ele mostra e expressa muito bem a sua preocupação. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemento, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Nós devemos se preocupar com o nosso nome escrito no livro da vida. Tudo neste mundo, neste presente século, acaba. Mas a única coisa que não acaba é o teu nome e o meu nome. Ao aceitar a Jesus Cristo, o nosso nome é escrito no livro da vida. Glórias a Deus. E o homem de Deus estava preocupado, porque as mulheres estavam ali ajudando na obra. E ele deu uma ordenança dizendo: peço a ti também, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho. As mulheres que trabalham no Evangelho, elas têm que ser incentivadas. Elas têm que ser animadas. Elas têm que ser colocadas na obra do Senhor para fazer aquilo que Deus quer que elas venham a fazer. Ao analisar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, muitas mulheres na Bíblia fizeram uma diferença a cada tempo e a cada época que se passou. Por isso que eu falo, e eu torno a repetir, a pessoa tem que crescer na graça e no conhecimento. Porque se a pessoa não crescer na graça e no conhecimento, ela pega qualquer versículo isolado e quer criar uma doutrina, e em cima daquilo ali quer reprimir a muita gente. Jesus repreendeu os escribas e fariseus por causa disso. Os escribas e fariseus foram repreendidos. Jesus falou: vós tem validado a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Você está entendendo aí? Nós devemos vigiar, irmão, porque é até o inimigo da nossa alma, para tentar persuadir, ele tão somente, ele vem até Jesus e diz: Jesus, está escrito, Jesus, faça que essas pedras se transformem em pão. E Jesus falou: eu sei que está escrito, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí o inimigo vem de novo: Jesus, está escrito, lança daqui lá embaixo, porque dará ordem aos anjos a teu respeito, para que não tropece nenhuma pedra. Aí Jesus também diz para ele: eu sei que está escrito, porque não tentarás o Senhor teu Deus.
Se você não tiver conhecimento da profundidade, você vai pegar uma passagem bíblica que tem lá no Novo Testamento, quando o apóstolo diz assim, dizendo que as mulheres devem ficar caladas. E se quiserem saber alguma coisa, devem perguntar aos seus maridos em casa. Mas uma coisa eu tenho para vos falar. Existe tipo de mulheres que não pode ficar calada. Ela tem que falar, ela tem que profetizar, ela tem um chamado diferenciado de outras mulheres. E tem um tempo certo para ela cumprir aquilo que Deus determinou para que ela viesse a cumprir. Por isso, eu entro na lógica da questão que é, você não pode pegar uma passagem isolada e daquela passagem você tentar reprimir uma pessoa. Mas você tem que ler a Bíblia por completo, do Gênesis até o Apocalipse. Você tem que conhecer a profundidade. Por isso que Jesus falou, aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão de ti. Glórias a Deus. Glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo. O versículo 4 diz, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. É que nós devemos se alegrar em Deus, não as coisas dessa vida. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. O versículo 5 diz, seja a vossa iniquidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. A Bíblia diz, glórias a Deus, onde tiver um ou dois ou três reunidos no nome de Jesus, Ele se faz presente. Deus conta com essas mulheres para pregar, para anunciar, para bendizer, para testemunhar. Deus conta com essas mulheres, com as mulheres da Bíblia. Provérbios 14, versículo 1. Toda mulher sábia edifica sua casa. Glórias a Deus. Toda mulher sábia, ela edifica. E elas são reconhecidas por Deus na obra do Senhor, como obreiras, diaconisas, missionárias, zeladoras, levitas, instrumentistas, profetisas, auxiliadoras, ajudadoras, evangelizadoras, guerreiras, anunciadoras da ressurreição e mestras no bem. Glórias a Deus. Se nós formos olhar do Gênesis ao Apocalipse, nós vamos ver que a cada tempo e a cada época sempre surgia uma mulher ou outra que fazia diferença para Deus. Glórias a Deus. Se nós formos olhar para a vida de Eva, Eva foi uma mulher tão humilde que enquanto Adão se preocupou em acusar a Deus e a mulher automaticamente se humilhou perante o Senhor. Quando Deus vai até Adão e diz assim para Adão, quem te mostrou que estava nu, Adão? Aí Adão já joga uma indireta para o Criador ou uma direta. A mulher que tu me deste, ela me deu do fruto proibido. Quer dizer, Adão colocou a culpa em Deus. E colocou a culpa na mulher. A mulher que tu me deste. Aí Deus vai até a mulher. Mulher, por que tu fizeste isso, mulher? E a mulher humildemente, Senhor, a serpente me enganou. Aí Deus viu a humildade dela. E não a destruiu. Mas foi até a serpente. E disse, serpente miserável, tu que fizeste os seres humanos pecar, porém uma inimizade entre ti e a mulher. Gênesis 3,15. Só que Deus lançou a sentença para todos. Primeiro foi para Adão, do suor do teu rosto tirarás o teu sustento. Aí foi na mulher, tu multiplicarei grandemente
teu parto com dores. Glórias a Deus. Terás uma multiplicação. Na hora que você tiver filhos, multiplicarei grandemente a tua dor. E aí foi indo. Mas a história deu um andamento. Depois de Eva apareceu Raquel, pastora de ovelhas. Depois de Raquel, apareceu Débora, juíza, e que entrou na frente de batalha junto com o povo de Deus. Depois apareceu Hulda, uma mulher profetisa, onde todos que tinham perdido a visão de Deus, não estavam sabendo interpretar a lei, e de repente lembraram de uma mulher, que Deus a usava grandemente, a profetisa Hulda. Glórias a Deus. Depois de Hulda veio Ruth, uma mulher trabalhadora do campo e temente a Deus, que ouvia grandemente a sua sogra, e ela mesmo profetizou a Ruth, dizendo assim: o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Depois de Ruth apareceu Esther, e aí foi indo, várias mulheres da Bíblia aparecendo. Apareceu Esther, que grandemente salvou o seu povo com a sabedoria que Deus assim lhe dera. Depois de Esther veio Miriam, instrumentista e cantora. Depois veio Ana, que grandemente sofria com a sua concorrente e que orou a Deus dizendo que se tivesse um filho, esse seu filho seria nazireu, ela não passaria navalha em sua cabeça. Então somente ela teve um filho, o nome do seu filho foi Samuel. E aí foi indo. Apareceu Abigail, uma mulher com humildade que apaziguou a ira do rei Davi, quando na ignorância o seu esposo tratou mal o rei Davi. Apareceu Raabe, a meretriz, que pela fé salvou a sua vida e a vida de sua família. Isso é no Antigo Testamento. Mulheres da Bíblia no Antigo Testamento. Agora vamos para mulheres da Bíblia do Novo Testamento. Maria Madalena, aos quais, quando viu Jesus ressurreto, ela foi anunciar a salvação e ali anunciou. Tabita, uma discípula de valor, de boas obras. Lídia, uma mulher de exemplo, de hospitalidade. E Ana, que profetizou dentro do templo, quando ali foram apresentar o menino Jesus. Maria, mãe de Jesus, que trouxe o Salvador ao mundo. E Isabel, mãe de João Batista, que trouxe a voz que clama no deserto, que preparou o caminho para Jesus. Por isso eu vos digo, são mulheres diferenciadas, que nasceram para um propósito divino. Essas mulheres da Bíblia, elas são valorosas para Deus, cooperadoras de Jesus. Glórias a Deus. Versículo 6 diz: não estejais inquieto por coisa alguma. Antes a vossa petição seja em tudo conhecida diante de Deus, pela oração e pela súplica, e com ação de graça. Não estejais inquieto. Leve tudo diante de Deus, tudo diante do Senhor, e Ele no tempo e na hora certa, Ele vai fazer a obra. Podem tramar contra a tua vida e contra a minha vida, irmão, Deus está vendo tudo. Uma coisa é você estar na mão do diabo, outra coisa é você estar na mão do homem, e outra coisa é você estar na mão de Deus. Na mão do diabo, o diabo não está nem aí. Na mão do homem, o homem vira as costas para você. Mas na mão de Deus, Deus te guarda, zela por ti, tem ciúme do seu servo, porque a Bíblia diz: o Senhor tem ciúme de vós, e Ele vos guarda. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Por isso que a Bíblia diz: sairão contra ti por um caminho, e vão ter que achar 7 caminhos para fugir de diante de ti, porque Deus nos guarda. Glórias a Deus. Vamos para mais um versículo. Já estamos perto já de encerrar. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração
e o vosso sentimento em Cristo Jesus. A pessoa só fala do que o coração está cheio. Se a pessoa estiver cheia de coisas boas, vai falar coisas boas. Se a pessoa estiver cheia de coisas ruins, vai falar coisas ruins. Por isso que a Bíblia diz, discernir os espíritos, para ver se procede de Deus. Devemos discernir tudo. Porque a Bíblia diz, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus. Ao versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Ele conhece o nosso coração e o nosso sentimento em Cristo Jesus. Só que existem muitas pessoas que não têm o seu sentimento em Cristo Jesus. Tem o seu sentimento no mundo. E quando começa a passar o vento e a prova, essas pessoas começam a se afastar de Deus. O versículo 8 diz, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Pense naquilo que é bom, naquilo que vai te fazer bem. Não pense em coisa ruim, não pense em maldade e nem em destruir o próximo. Porque Deus nos chamou para seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Glórias a Deus. Miqueias capítulo 2, versículo 9 diz, lançaste fora as mulheres do meu povo, da casa da delícia, e dos seus meninos tiraste o perfeito louvor para sempre. Muitos têm lançado essas mulheres fora, mas elas, com a sabedoria de Deus, têm procurado o local certo e correto, aonde os seus ministérios são valorizados. Se naquele lugar não valoriza o teu ministério, irmão, procure um lugar onde te valoriza. Porque quem muito menospreza, despreza, é o diabo e os demônios. Ah, mas foi o pastor da igreja. Está fora da direção. Porque ele tem que te apoiar na obra. É o que está escrito aqui. Peço a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho. E dos seus meninos tiraste o perfeito louvor. Sabe o que quer dizer isso? Estão estimulando as crianças, os adolescentes e os jovens no mundo, mas não estão estimulando nas coisas de Deus. Estão tirando o perfeito louvor. E Deus não se agrada disso. Lá no livro de Isaías, capítulo 32, versículo 9, diz, levantai-vos vós, mulheres que estão em repouso, e ouvi a minha voz. Ouvi a voz de Deus. Ouvi a voz do Senhor. O último versículo para terminar. O que também aprendeste, recebeste e ouviste, e viste em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Por isso, eu vos digo aqui hoje, apoiai a essas mulheres na obra de Deus. Porque cada uma tem um chamado diferenciado uma da outra. Cada uma foi chamada para cumprir a obra do Senhor no tempo certo. Eu me lembro o caso de uma irmã que aconteceu num país aí fora, que Deus chamou ela nova para o ministério. E ela falou que não para Deus, que ela tinha que curtir a vida. Aí ela casou, teve filho. O Espírito de Deus foi lá e chamou ela de novo para a obra. E ela falou que não, que tinha que cuidar dos seus filhos. Seus filhos cresceram. Aí os seus filhos casaram e tiveram filho. E Deus foi lá e chamou ela de novo para a obra. E ela falou, não, Senhor, eu tenho que cuidar dos meus netos.
Aí o que aconteceu? A velhice bateu a porta. E ela já com a idade avançada, não tinha mais como fazer mais nada, porque a idade chegou. Glórias a Deus. Deus falou com o profeta assim: meu servo, vá na determinada rua, no determinado lugar, e ali você vai entregar um recado para uma serva minha. Entrega tudo que eu te mandar. E o profeta do Senhor foi. Deus não erra, irmão. Deus não erra. Quando Deus tem que entregar um recado para alguém, Ele não erra. Ele vai certinho. Glórias a Deus. E o profeta de Deus foi na rua determinada, no endereço tal e na hora que Deus falou. Quando ele chegou lá numa porta tal, Deus falou: é aí que você vai bater. Bate nessa porta, que vai sair uma pessoa para fora e você entrega o recado para essa pessoa. Deus sabia que ela ia atender quando o profeta batesse na porta. O profeta bateu na porta. Aí veio ela para abrir a porta, já com a sua idade avançada, seus cabelos brancos. Quando ela abriu a porta, o profeta nem a saudou. O profeta colocou o dedo na cara dela. O profeta colocou o dedo na cara dela e falou assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, por tua causa, milhares de vidas estão queimando no inferno. E tu dará conta de cada uma dessas vidas no juízo final, no tribunal de Cristo. O profeta virou as costas e foi embora. E a mulher amanheceu no outro dia, durinha, morta. Com Deus não se brinca. Procure entender o teu tempo. Procure entender o que Deus quer contigo. Porque o tempo está passando. O relógio da vida não para. Vai chegar uma hora que a idade vai chegar. E a Bíblia diz que Deus vai requerer conta de cada um de nós. Está ordenado morrer uma vez só. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Vindo depois disso o juízo. Glórias a Deus. Está ordenado morrer uma vez só. Vindo depois disso o juízo. Procure saber o que Deus quer contigo ainda em vida. Se eu não fosse ouvir o chamar de Deus, irmão, uma hora dessa, eu tinha morrido já. Pela vida que eu vivia. Eu vivi uma vida que achava que estava curtindo. E não estava curtindo coisa nenhuma. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter conhecido Jesus. Meu Deus do céu. De lá para cá, nunca me arrependi de estar na igreja. Nunca. Nunca me arrependi e nunca vou me arrepender. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Em Números capítulo 30, do versículo 1 ao 16, diz acerca do voto das mulheres. Se você fez um voto a Deus, cumpra. Cumpra o voto que você fez. Às vezes a pessoa fala tão mal das mulheres na obra Cantor Severino. Cantor Severino está aqui. Que dos 66 livros da Bíblia, as pessoas não observam que tem o livro de Ruth e o livro de Esther. Às vezes a pessoa critica tanto a mulher na obra de Deus que não observa esse detalhe. Dos 66 livros, meu irmão, tem o livro de Ruth e o livro de Esther. O livro de Ruth, mulher trabalhadeira do campo, que temia a Deus. Através do testemunho da sua sogra, ela se converteu, começou a temer o Criador. O livro de Esther, uma mulher que não era rainha, mas por temer a Deus, foi honrada pelo Criador. E ali foi levantado a rainha. E ela com a sabedoria salvou o seu povo da mortandade
de um homem maligno que estava com mal intenção. Glórias a Deus. Por isso que nós observamos aqui a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, o Evangelho eterno. Eu passo o reflexo aí. Quem passou? O presidente? O presbítero Edson Santos está aí. Glórias a Deus. E é só vitória. Então, dos 66 livros da Bíblia, meu irmão, existem duas aqui. Está introduzido entre os 66. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao 36, e no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28 ao 32, diz que nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos servos e vossas servas profetizarão. Então todos têm que profetizar da parte de Deus. Todos têm que profetizar da parte do Senhor, tanto homem como mulher. Porque no dia e na hora certa, estaremos lá no juízo final, para prestar conta de todos os nossos atos, pensamento e palavra. Glórias a Deus. No livro de Lucas, capítulo 8, do versículo 1 ao 3, diz que muitas mulheres que foram curadas e libertas ajudaram a Jesus Cristo e seus discípulos e levaram a obra de Deus adiante. Que Deus possa falar mais forte em cada coração e vos iluminar mais e mais, segundo a luz do Evangelho, segundo aquilo que está escrito. Por isso, medite na palavra de Deus. Não saia ouvindo qualquer um. Porque falador tem um monte, mas profetas são poucos. Falador para falar o que não convém, aparece um monte. Você está entendendo aí? Mas profeta são poucos. Os que conhecem a profundidade da palavra de Deus. Deus nos convoca para o profundo das Escrituras, para o rio de águas vivas. Glórias a Deus. Que Deus nos abençoe, hoje, sempre e eternamente. Glórias a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui no dia de hoje, muito obrigado por esse dia. Toma cada um que está aqui nas tuas mãos, abençoa esse ouvinte, abençoa tudo isso, onde a minha voz tem chegado, nas ondas amigas destas ondas magnéticas desta emissora de rádio. Toma esse internauta também, que creio que essa mensagem vai chegar até ele. Abençoa também a sua família, todos que estão nos ouvindo. Que essa palavra ela possa ter um único propósito de restauração e renovação de vidas. Toma cada um nas tuas mãos. Isso é que eu já te peço e já te agradeço em nome de Jesus Cristo, porque a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os fiéis, hoje, sempre e eternamente, e até a consumação dos séculos, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Operando Deus, quem impedirá? Que Deus nos abençoe.